Ô pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Hoje vou falar de um dos clássicos da sociologia, de um autor que ele é um dos três porquinhos que eles chamam assim da sociologia, né? Seria o Durkheim, o Marx e por último o Weber, que é justamente esse autor que eu vou falar. Max Weber, da Turíngia, né? Nascido na região da Turíngia, na Alemanha. Ele pega a transição do século XIX para o século XX, ele é de 1864, seu nascimento, e ele é um autor que basicamente pode ser considerado o pai da burocracia, porque ele vai falar dessa questão muito da questão racional legal, que é justamente um período que o Weber vive de unificação da Alemanha, pelo Bismarck, né? E também da Itália pelo Garibaldi, né? A Casa de Savoia e tudo mais. E o que vai acontecer é que a questão do Estado para o Weber vai sempre ser uma centralidade da sua pesquisa e da sua forma de sociologia, né? O Bourdieu vai falar sobre o Estado depois, muito citando do Weber. E é aquela frase, ou aquele conceito famoso do Weber, né? De que o Estado ele monopoliza o uso legítimo da violência, né? Ele tem autorização para usar as armas, o uso legítimo da violência. E, enfim, a gente viu as maiores atrocidades ao longo do século XX por conta justamente dessa monopolização da violência pelo Estado, né? Quando você tem um déspota, um despótico no poder, o Estado age arbitrariamente. Mas hoje eu vou falar de um livro que envolve também essas questões, mas é um livro que ele fala sobre a própria atividade da ciência e também da política, né? Ciência e política, duas vocações. Essa edição que eu tenho aqui, ela acabou de ser lançada de uma coleção dos pensadores da Folha de São Paulo, né? E se encontra fácil na banca de jornal e tal. Então nesse livro, como eu disse, ele vai falar sobre isso. Logo na introdução, você tem a questão pro Weber, que é muito central também na sua forma de fazer sociologia, que é a questão da ação sociológica, ou da ação, né? Ele parte da premissa de que a ação ela tem uma intencionalidade, né? Eu vejo, por exemplo, o andar de bicicleta. Quando se anda de bicicleta, se tem a intencionalidade de deslocar-se de um local a outro. A ação de pedalar por pedalar, ela não me diz nada. Mas quando você tem uma ação com uma intencionalidade, com algum propósito, isso é o que você pode dizer de ação sociológica. Então você tem assim, aqueles conceitos clássicos, né, do fato social para o Durkheim e para o Weber vai ser a questão da ação. Aí eu faço um paralelo, não sei se estou equivocado ou não, posso estar indo muito além, eu não sei. Mas eu gosto de fazer esse paralelo, que é uma lembrança que eu tenho de infância, quando eu perguntei para minha mãe, devia ter uns 4 ou 5 anos, e eu na minha inocência perguntei para ela, mãe, como que se dá risada em inglês? Porque eu acreditava que a risada era uma coisa que se podia traduzir também, que você em inglês tinha que rir diferente, eu achava que era como um idioma. E ela falou, não, a risada é igual no mundo inteiro, né? A gente traduz o idioma, não a risada. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Muitos anos depois, eu tive uma experiência de profissional fora do Brasil. E tive contato com pessoas de países diversos, culturas diversas. E eu fui perceber que minha mãe estava equivocada, porque a risada sim, ela se traduz de formas diferentes em cada povo, né? E eu vejo, por exemplo, a questão da gargalhada alta que os latinos têm, que os italianos têm, muito parecido com nós brasileiros aqui, e a questão da risada dos coreanos, que elas faziam assim, com a cara assim, com uma risada meio avergonhada, que não era igual a nossa risada de gargalhar, era uma risada diferente. Então a intencionalidade, ela tá também em coisas que são universais. O espirrar por espirrar é um ato biológico. Mas a forma com que eu espirro, se eu levo a mão à boca, se eu me desculpo depois, se eu digo para a pessoa saúde depois do ato de espirrar, isso é cultura, isso é uma ação, e essa ação ela vem acompanhada, acarretada da ação sociológica, da questão sociológica, né? Mas enfim, ele vai falar nesse livro que para você desempenhar a ciência, primeiramente você tem que ter paixão.
paixão por aquilo que você faz. E aí a gente cai também num outro conceito do Weber, muito falado, que é a questão da vocação. Né? Ele, na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é um dos livros mais famosos dele, que ele analisa a origem do capitalismo relacionando com o protestantismo, dos calvinistas, dos batistas, né, da Igreja Batista. Ele vai falar também da questão da vocação. Em alemão, trabalho, a palavra trabalho, ela está intimamente ligada à vocação. E é uma noção diferente para nós latinos, cuja palavra trabalho vem de tripalium, que era um instrumento de tortura da Idade Média. O trabalho visto por nós, católicos em sua maioria, ele é uma atividade laboral maçante, pedante, né? Tal. E por isso, e principalmente aqui no Brasil, cujo trabalho está intimamente ligado ao nosso passado escravista, escravocrata, né? De escravidão. Certas funções, igual numa sociedade de classes que você tem na Índia, elas são reservadas, seriam as castas menores, uma coisa terrível isso. E há o preconceito de funções no Brasil, preconceito de trabalho no Brasil, né? Então, para ele, o cientista, antes de tudo, ele tem que ter paixão e vocação. E essa vocação, ela está intimamente ligada também à questão da inspiração. Mas para se ter inspiração, você precisa se utilizar da intuição. E a intuição do cientista, ela é muito parecida com a intuição do artista. E ele justamente fala que aqui as duas coisas não precisam se anular. O artista, ele tem um pouco de cientista e o cientista tem um pouco de artista. Eu me lembro muito do Picasso, que ele falou uma vez que 90% é pesquisa e apenas 10% é inspiração. Ou seja, não adianta você ter inspiração, mas você não ter um background, você não ter uma carga de leitura ou de conhecimento, de vivência de mundo que te permita, através da inspiração, realizar uma obra, uma pesquisa ou um trabalho. E aí isso vai muito na questão do capital cultural, voltando a falar do Bourdieu que eu falei no início do vídeo. O capital cultural, o que ele é? Ele é a soma das nossas vivências, conversas, relações interpessoais, das pessoas que fazem parte da nossa vida, do ambiente ao qual nós estamos submetidos desde nascença. E tudo isso, por mais que se tenha posteriormente uma ascensão social por meio da financeira, a ascensão financeira, econômica do indivíduo, se ele não recebeu esse capital cultural, ele não vai pertencer àquela classe, que seria aquela classe dos privilegiados, daquela classe, não estou dizendo aqui aristocrática, mas que recebeu acesso à cultura, que mesmo tendo menos dinheiro que um sujeito que pode criar uma empresa, ganhar milhões de dólares, ele não vai conseguir ter essa questão do capital cultural. Então, por Bourdieu, ele vai falar justamente das classes mais desfavorecidas e tudo mais. Mas eu vou além, eu digo que justamente existe a ascensão social, não quer dizer que o sujeito vai ter um capital cultural e que ele vai ter tido contato justamente com essa carga que vai fazer e propiciar ele, por meio da intuição, realizar uma boa obra científica ou artística. Logo no início, na primeira parte, quando ele fala da ciência, ele vai falar justamente da academia, né? E eu concordo com muito do que ele fala, porque ele faz uma comparação, ele viajou aos Estados Unidos, ele faz uma comparação da vida acadêmica na Alemanha daqueles tempos e dos Estados Unidos. Ele fala que o iniciante na ciência, o jovem iniciante na ciência dos Estados Unidos, ele é remunerado e ele começa como um assistente. Ou seja, a ciência é uma profissão nos Estados Unidos remunerada, como qualquer outra, né? E isso vai alterar totalmente a lógica como opera a academia nesses países em que a academia ela é engessada, ela é como se fosse uma estrutura hierárquica rígida, como se fosse uma escola papal, né? Como se fosse você ter um reitor, né, da academia, você ter toda aquela estrutura hierárquica, parece uma estrutura da igreja antiga, do Papa, né, que é a autoridade maior. E ele vai tecer uma crítica forte à academia da Alemanha, porque ele vai falar primeiramente que o professor que está lá, ele vai favorecer os projetos dos seus próprios alunos aos quais ele orientou, né? Então os projetos que vão ser aceitos não é necessariamente, claro que o aluno tem seu mérito, mas
às vezes é porque o professor se vê naquele projeto, porque ele foi o orientador e ele que indicou e conduziu aquela pesquisa. Ou seja, fica a questão, aquilo ali é um trabalho autoral? É um trabalho autoral do aluno? Se o seu orientador basicamente moldou aquilo para os seus objetivos, para os seus fins, né? Então fica essa questão também para a gente questionar na academia também, né? Enfim, e ele fala da questão da remuneração, né? Que na Alemanha naquela época é muito parecido com a academia do Brasil de hoje. O sujeito vai se tornar, vai conseguir ganhar, viver do seu ofício acadêmico, né? Quando ele já está com cabelos brancos, quando ele já tem doutorado, quando ele passa num concurso, no caso nosso brasileiro, numa federal, sabe? Aí ele consegue ter uma vida minimamente decente, vivendo daquilo que ele gosta, daquilo que ele tem vocação, daquilo que ele sabe fazer. Que a gente sabe que não é a realidade brasileira. Isso, infelizmente, é para poucos, né? E ele vai falar justamente da quantidade de grandes, emergentes cientistas, iminentes cientistas, que ele conheceu, que tinha na veia a pesquisa, enfim, tudo aquilo. Ele era um cientista nato, um pesquisador nato dessas pessoas que ele conheceu, que não puderam ter a mesma sorte de chegar a atingir o topo maior, a hierarquia maior da academia na Alemanha daqueles tempos. Eu tenho diversos amigos autodidatas que eles são 1000 vezes mais completos, mais eruditos do que muitos acadêmicos e até professores acadêmicos que tive. E também isso se repete no Brasil de hoje. Esses, infelizmente, eles realizam profissões totalmente diferentes ou que não tem nada a ver com aquilo que eles amam fazer, que é para justamente poder sobreviver, né? Então essa é a realidade da academia no Brasil, que não vê, por exemplo, a aplicabilidade da pesquisa, né, como uma coisa que pode render, uma coisa de mercado mesmo. Não tem a lógica do mercado. Não estou aqui defendendo que as universidades todas sejam privadas, eu não estou falando isso. Mas a gente pode questionar também, será que a universidade pública ela é para todos, né? Será que se ela fosse privada, a lógica dela não ia alterar tanto? Porque quem que consegue estar lá? Então é uma outra coisa que a gente pode levantar também em questões. Mas enfim, quando você tem uma lógica de mercado, de remuneração, você muda totalmente a questão da produção e da qualidade da produção. É como o cinema. Até pouco tempo atrás, os filmes eram bancados pela Ancine, tinha que passar por toda essa questão estatal. E a nossa produção era cara, superfaturada e baixa, né? Poucas produções. Quando o cinema começou a ter sua boa parte privatizada, com incentivos de empresas privadas e tudo mais, e com pessoas que tinham dinheiro para bancar grandes produções, por mais que a gente ainda não tenha uma indústria do cinema como Hollywood ou como outros países, até mesmo nosso vizinho aqui, a Argentina, tem uma indústria do cinema muito mais avançada do que a nossa, a qualidade dos nossos filmes melhorou muito se você comparar com a década perdida do cinema brasileiro, que foi dos anos 70 e 80, né? Depois do Glauber Rocha, a gente teve um declínio no cinema brasileiro. Tudo bem, teve o Pichote, né, do Hector Babenco nos anos 80, que foi um filme maravilhoso e tal. Mas assim, a gente estava naquela época da pornochanchada, naquela época do declínio do cinema. E nos anos 90 e 2000 o cinema teve um up, foi revigorado. Muito disso por conta dos incentivos privados. Então eu defendo uma indústria do cinema, assim como eu defendo que a lógica de mercado ela entre também na questão da produção científica. Enquanto a gente ficar com essa mentalidade engessada, estatal na produção científica, é claro que a produção ela pode ser usada para empresas estatais e para governos, como nos países do centro do capitalismo eles fazem. Mas o cientista não está ali porque por mais que ele tenha vocação e ame aquilo, ele precisa sobreviver, ele quer ganhar dinheiro fazendo isso. Por isso que nós temos uma fuga de cérebros do Brasil. Pessoas que vão para outros países porque eles podem desenvolver com plenitude as suas habilidades sendo remuneradas, né? Não existe café de graça, aquela coisa, né? Todo mundo tem que receber pelo que faz. Enfim, voluntarismo é uma coisa, né? Mas você também, né? Se tem uma profissão, tem que ser remunerado. E justamente remunerado. Enfim, ele vai falar também da questão da academia, que é muito parecido, comparando com o sistema eleitoral norte-americano, né? Que é a questão da escolha dos delegados, que ele fala que é uma escolha mais coletiva e não é uma coisa que prioriza tanto a questão individual também, né?
do voto individualista, né? A lógica da democracia norte-americana, pelo menos é o que ele vê, né? Ele fala que favorece mais ao coletivo, e quando você tem uma academia que opera assim, é como se você tivesse uma academia que ela operaciona diretamente com a base, diretamente com a sociedade. A sociedade e a academia, elas se retroalimentam. Não tem uma distância enorme entre a academia e a periferia, por exemplo, no Brasil hoje, né? Eu lembro de um texto muito interessante chamado Delinquência Acadêmica, que é do Maurício Trachtenberg, um dos expoentes do anarquismo no Brasil, né? Escreveu aquele livro famoso, O Revolução Russa, que é um livro que eu gosto muito, falou sobre os carecas do subúrbio, do livro da Márcia Regina da Costa, que eu utilizei, inclusive, a citação dele, do prefácio do livro dela, se eu não me engano, para o meu livro Cadarços Brancos, que eu também analiso os skinheads no Brasil e tal. Enfim, eu acho, ele fala nesse livro da questão também da academia reproduzir as questões de classe, reproduzir aquela questão do ensino voltado para a manutenção do sistema, e não o questionamento e a questão crítica em relação ao sistema. Que por mais que se diga isso, a academia ela reproduz a lógica do capitalismo, a lógica neoliberal que opera a sociedade. Enfim, aí a gente pode ir muito longe. Tem a questão do positivismo, ele também vai falar da questão da ciência engessada, que não permite os trabalhos de historicismo social, filosóficos, literários, o preconceito que se tem da escrita acadêmica em relação à questão ensaística. Enfim, se a gente começar a falar sobre isso, a gente vai fazer um vídeo só sobre críticas à academia, e não é essa a minha intenção, né? Mas é muito interessante essa questão que ele fala da vocação, né? É justamente isso, né? A vocação, ela está acima de tudo, porque se você não tem vocação para alguma coisa, você não consegue justamente sobreviver dentro daquilo, ou se você fica dentro daquilo, você está no lugar errado e sofrendo, né? Apenas um reprodutor. Você vai reproduzindo, entra numa função automática e não vê um porquê daquilo que você está fazendo, né? Ele vai falar também que o bom cientista, ele também é bom professor. E ele fala o exemplo do Leopold von Ranke, né? O Ranke, que é aquele historiador da ciência, né? Que pega muito do iluminismo também, né? Do século XIX, alemão, né? Que ele possuía, além dessa veia de investigador, ele era um ótimo educador. Ele vai falar também do caso da sensação, que na verdade não só a intuição, mas as experiências pessoais, os relatos pessoais, eles estão ligados intimamente com a sensação. É por meio da questão sensorial que eu absorvo o mundo. E pela minha razão, minha racionalidade, eu ordeno conceitualmente tudo na minha cabeça, mas depois de uma aventura sensorial, depois de uma experiência sensorial. Ele vai falar que o cientista honesto é aquele que é fiel à sua causa, né? Aquele que não trai a sua causa, enfim, por meio daquilo que a sua sensação lhe diz. Eu me lembro muito de um professor que falava na faculdade, né, que ou você faz militância ou você faz ciência. Mas também é verdade que tem aquela questão da ciência militante também, né? Uma sociologia militante, que é o que defendia o Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes, até pelo seu histórico, um sujeito que veio da classe operária, da classe baixa. Ele carregou muito com ele sempre essa questão, por isso que foi um ávido observador pelas vias marxistas e tudo mais. Ele vai falar justamente muito dessa questão da militância, que não basta você fazer apenas a sua observação, você fazer ciência e pronto. Você também tem que, com isso, alterar e modificar a realidade. Os antigos cientistas do século XIX, no início da sociologia, vamos dizer assim, eram aqueles mais, não só positivistas, mas até mesmo funcionalistas, os que eram de gabinete, né, da antropologia de gabinete. Eles analisavam, faziam a pesquisa e publicavam, mas não necessariamente em cima disso se saía um movimento para alterar o status quo, para alterar a realidade, que é o que os cientistas militantes fazem. Mas eu vejo um problema também, de certa forma, nisso,
Porque quando você tem a intencionalidade antes de você também ir averiguar aquele objeto ou aquele local, você pode chegar já contaminado, com sua visão contaminada ou condicionado a querer chegar a conclusões ou a um resultado pré-estabelecido para fazer valer a sua pesquisa e fazer valer esse resultado, ou seja, legitimar, entre aspas, esse resultado. Então, de certa forma, a ciência que a União Soviética fazia, que o próprio marxismo fazia, muitos dizem que aquilo não era uma ciência, da mesma forma que a biologia pregada pelos nazistas não era a verdadeira biologia. Então é uma negação da sociologia, o comunismo da União Soviética, ou alguns regimes socialistas, e a questão do nazismo é a negação da própria biologia, né? Quando você tem a ideologia operando como forma de ciência, vamos dizer assim, mas não é aquela ciência mesmo. Embora a ciência não é neutra, embora a gente saiba que a ciência cria suas verdades também, né? E, enfim, ele vai falar justamente da questão do progresso, né? Que a ciência ela está e ainda está, né? Mas estava naquele período intimamente ligada à ideia de progresso. Quando você tem uma ciência militante, seja para uma militância para deixar uma situação mais equidistante, uma igualdade maior, ela também pode ser aplicada para a questão do progresso. Olha o que os positivistas faziam, é o lema do positivismo, ordem e progresso, né? Então a questão do progresso científico, ela também norteou muito a ciência por muito tempo. E ele fala que quando se tem essa noção de linearidade, de progressão do progresso, o cientista de hoje, ou as conclusões, as noções que ele tem hoje, amanhã elas serão obsoletas. O mundo de hoje será superado pelo mundo do amanhã. E a gente pode ver, por exemplo, basicamente o Isaac Newton, né? O Newton, que caiu a maçã na cabeça dele, que ele descobriu a gravidade, ele foi superado pelo Einstein, quando descobriu o átomo, né? Quando teve todo o estudo da relatividade e tudo mais no século XX. E foi uma grande revolução, ele conseguiu basicamente alterar as leis da física. Sabe-se lá o que nós teremos daqui para frente, se um novo Einstein vai surgir e conseguir fazer uma façanha tão quanto ou maior do que a dele. E olha como ele modificou, não só no campo da física, mas no campo da sociologia, por conta do relativismo, o perspectivismo, como tudo isso alterou também as outras ciências, não necessariamente só a ciência física, ou só a ciência matemática, ou só a parte de cálculos também, né? Ele fala também que nós podemos dominar tudo por meio da previsão. É muito importante que se faça a ação preventiva, a ciência serve para isso também, né? Enfim, ele vai falar também daquela famosa alegoria do Platão, né, no livro da República, a alegoria da caverna, que ele diz que tem lá prisioneiros dentro de uma caverna, que eles não podem sair daquela caverna, eles apenas veem sombras do mundo aparente lá fora. Um mundo que eles só veem as formas, vamos dizer assim, eles não veem de verdade o que está ocorrendo lá fora. Até que um deles consegue romper as correntes e sair, né? E quando ele sai, ele volta e explica para eles totalmente o que ele viu, o que aconteceu lá fora, né? O que havia lá fora, já que eles nunca tinham visto a luz do sol, nunca tinham visto o dia, né? Estando sempre na escuridão. Essa alegoria, a gente pode interpretar esse prisioneiro que foge como o filósofo ou como o cientista também. E o sol, ele seria a razão, a racionalidade da ciência, que não é apenas as formas aparentes, mas é também a verdade, a própria verdade, que seria a ciência, a verdade. Que a gente sabe que depois, com o David Hume, com o Bacon, Francis Bacon, eles vão defender que a ciência, diferente do método cartesiano, ela se dá por meio da empiria, do empirismo, da experimentação. Mas enfim, isso a gente é uma outra discussão, enfim, que eu não vou chegar muito nessa parte. Mas o que vale lembrar é que essa alegoria da caverna, quando o prisioneiro sai da caverna, ele tem uma espécie de desencantamento do mundo. Antigamente, o mundo, ou o saber, ou a própria razão humana, ela era
norteada pela questão mítica. Nós explicávamos o mundo pelos mitos. E com o iluminismo, principalmente depois do século XVIII e principalmente no século XIX, quando a ciência ganha a sua projeção e o próprio Nietzsche fala, né, que Deus está morto, que a ciência substituiu a tudo, houve um processo de desencantamento do mundo, né? Então a ciência nada mais é do que a elevação da razão substituindo a questão da superstição, que seria basicamente as religiões. Não que as religiões não tenham também seu embrião de ciência. Vale a gente lembrar que as primeiras universidades elas foram religiosas, a Universidade de Bagdá, no Iraque, as próprias universidades mais antigas da Europa, como Salamanca na Espanha, Coimbra em Portugal, eram universidades de frades, de padres. Né? A religião ela tem uma contribuição muito grande. Os primeiros cientistas que averiguaram tanto no campo da anatomia, no campo da química, de misturar elementos e tudo, eram padres. Muitas vezes eram monges, né, que faziam isso. A gente não deve negar isso. A história da educação no Brasil está intimamente ligada com os jesuítas também. A psicanálise, que não é necessariamente uma ciência, mas ela está muito intimamente ligada também ao próprio antigo confessionário que você tinha nas igrejas com os padres. Ou seja, eu não acho que a gente tem que radicalizar uma oposição entre ciência e religião como se fossem duas coisas em conflito. Que elas são antagônicas, elas são. Essa é uma opinião minha, né? É uma visão minha. Mas eu não acho que uma deve anular a outra. Porque com a filosofia, que a religião também é filosofia, você também iniciou o processo de investigação do mundo, né? E produz coisas belíssimas. Se a gente ficar só na racionalidade em excesso da ciência, a gente perde a poesia, a gente perde a metáfora, a gente perde a literatura, a arte, que isso são coisas que alimentam o espírito. Nosso espírito ele precisa ser alimentado através da metáfora, através da arte também. Não é só a descrição fria e densa. Como o próprio Weber fala, né? A gente tem que ver as coisas, analisar as coisas friamente. Também concordo com isso, o máximo possível, embora somos seres humanos e a gente sempre vai deixar transparecer uma parcialidade. Não existe nada 100% imparcial e sem intencionalidade. Mas por mais que se faça esse exercício, a parcialidade ela também é necessária para justamente alimentar a nossa imaginação. Nós carecemos de alimentos físicos, biológicos, mas também de alimentos espirituais, também de alimentos culturais. No espiritual não no sentido de religião, mas no sentido de elevar o espírito com a arte, com a literatura e assim por diante, né? Existe uma ciência sem pressupostos? É muito difícil a gente falar isso, né? Acredito que seja praticamente quase impossível a gente pensar que algo é feito sem algum pressuposto, né? E ele vai falar muito também do Tolstói, por exemplo, do fato dele levantar perguntas. Antes de tudo, não é dar respostas prontas, afirmativas e verdades sobre as coisas, mas sim levantar perguntas, fazer perguntas, né? O como, o qual, o quando, aquelas perguntas clássicas de qualquer investigação, né? E desde o Sócrates com a sua maiêutica, né, de relativizar o logos, relativizando o logos, o que é a beleza, o que é a verdade, existe um Deus único, existe um Deus verdadeiro, o que é a felicidade, o que é o próprio sofrimento. Enfim, são coisas que a gente nunca vai ter resposta, que estão ligadas mais à filosofia, mas a filosofia ela é a mãe de todas as ciências. É através do processo de investigação filosófico que nós chegamos ao método científico. E ele vai falar que toda ciência ela não é isenta, porque ela se faz através de uma metodologia, e essa metodologia, a episteme, né, através da episteme, ou a metodologia, que é o próprio investigar científico, que depois, como eu disse com o Bacon, ele vai falar que é por conta através do empirismo, se faz esse tipo de investigação, mas os olhos humanos, eles são olhos viciados. Eu vejo o mundo a partir de todas as experiências prévias que eu tenho. A minha leitura de mundo, o que eu enxergo,
é uma validação de tudo aquilo que eu já vi antes. Eu projeto no que eu estou vendo todo um background, todo um passado, vamos dizer assim, construído que me faz reconhecer aquilo. Eu me lembro de ter visto um documentário uma vez, que quando os espanhóis chegaram com as caravelas na costa do Golfo do México, se eu não me engano, tinha alguns guerreiros astecas lá, ou maias, não me lembro. E os guerreiros maias falaram assim, viram as caravelas, e eles ficaram um tempo sem conseguir reconhecer o que era aquilo, ou sem conseguir enxergar de fato, mesmo uma coisa que estavam diante dos olhos deles. Porque eles nunca tinham visto uma caravela antes. É a mesma coisa que existirem outras vidas em outros planetas, e existirem coisas que nossos olhos nunca viram. A primeira vez que a gente se deparar com elas, a gente não vai conseguir reconhecê-las tão facilmente, porque a gente não tem ou a gente vai associar com alguma coisa semelhante prévia, que nós vimos previamente. É igual quando a gente assiste aqueles filmes de ficção científica do Star Wars, que tem aqueles animais inventados que não existem, né, que seriam de bichos, monstros de outros planetas, e a gente fala, nossa, parece um cavalo, nossa, parece um boi. Por quê? Porque a gente sabe o que é um cavalo, a gente sabe o que é um boi, mas aquele animal é uma invenção, é um animal que não existe. Mas o animal mais próximo que tanto o seu criador fez, quanto nós podemos identificar, são os animais que previamente nós conhecemos. E com a ciência, isso não é diferente. Um outro ponto interessante que eu achei muito legal do livro é que ele fala justamente que o professor ele está numa relação transcendental com o aluno, ele está numa posição privilegiada, porque ele é aquele que tem o dom da palavra, ele na sua posição e naquela hierarquia é aquele que jamais pode ser questionado. A gente sabe que a educação mudou muito, né? De lá para cá. Você tem escolas com o método Waldorf, por exemplo, escolas que induzem o aluno a processos criativos diferentes, que ele não é apenas um reprodutor, induz a criação, não é aquela lógica do vestibular apenas, enfim. Mas ele vai falar, por exemplo, que o político ele tem que encarar as ruas. Ele tem que sair às ruas e falar para um público que não necessariamente vai ser o público que só vai concordar com ele. Ele vai ter críticos também, e ele vai ter que convencer esses críticos, ele vai ter que entrar no embate. Não é a mesma lógica do professor. O professor, quando ele está na academia, só ele tem a palavra e o aluno tem que ficar calado. Então, ou seja, o professor está numa posição privilegiada e nem questionado ele pode ser. Eu não me lembro quem disse, se isso foi um escritor, um pensador, ou se foi algum colega meu que me disse, ou se esse colega meu que me disse leu de alguém, ouviu de alguém e está reproduzindo. Muitas coisas mudaram do século XIX, XVIII, XIX para cá. Várias instituições mudaram. Mas uma das instituições que permanece igual é a escola. E a universidade, ela permanece igual do século XIX. Ou seja, aquela estrutura de posição da sala, do professor ali na frente da sala e os alunos, todos sentados enfileirados. Enfim, eu já vi algumas escolas que eu lecionei que a disposição das carteiras era em U, ou em V, né? Mas em U, assim. Ou seja, você muda totalmente a perspectiva do aluno. Você não está naquelas fileiras assim, daquele método tradicional. Quando você faz o aluno sentar no chão, por exemplo, eu trabalhei numa escola de idiomas que a gente lidava com crianças e ensinava o idioma por meio de um processo criativo. Eles não usavam carteiras, eles sentavam no chão com as pernas cruzadas, igual posição de índio, né, que fala, né? E, enfim, era totalmente diferente. Cada escola tem seu método. A gente vê já escolas que adotam métodos diferentes. Mas a escola tradicional ela ainda reproduz a mesma lógica do século XIX. Tantas instituições mudaram e a gente permanece com instituições rígidas. E pior, quando tem a questão ideológica também. Se você tem um professor que ele tem alguma ideologia, que ele quer fazer a militância dele lá e usar os alunos dele para ser carne de canhão, bucha de canhão, se você é um aluno mais crítico e você é minoria, você não tem voz praticamente, dependendo do professor. Mas dependendo do professor, ele não te dá nem voz. E ele pode, inclusive, por conta de ser um curso de humanas, te dar uma nota baixa, ou seja, se utilizar de métodos ilegais na correção da sua prova, justamente para te prejudicar porque você é um oponente. Nem todos os professores são democráticos. Então,
cabe às vezes a gente escrever o que o professor quer ouvir para conseguir justamente ter a nota ou passar. E eu acho que isso é uma coisa terrível, né? Eu sou contra também você fazer uma escola sem partido, que é simplesmente trocar um partido pelo outro, né? Tirar o partido hegemônico, da hegemonia da academia, e substituir por outro. Mas talvez está na hora da gente desenvolver mecanismos mais democráticos nas escolas e academias, né? Então, só para concluir, no tocante à vocação científica, tem a questão da especialização. Cada vez mais a gente tem se especializado. Muito difícil você encontrar um pensador ou um aluno hoje que eles tenha algo amplo, algo interdisciplinar, uma visão mais ampla. Uma faculdade muito interessante que faz isso aqui no Brasil atualmente, pode haver mais que eu não conheço, é a UFABC, a Universidade Federal do ABC, da Grande São Paulo, aqui fica em São Bernardo, e ela tem um projeto dos saberes interligados. E assim, eu estava lendo, por exemplo, eu sei que ele é um filósofo, mas ele não deixa de ser um cientista também, né, pela sua visão, pelas suas abordagens. Eu acho que a filosofia e a ciência é muito tênue nesse quesito da investigação. E o Ortega y Gasset, que é meu autor favorito, vocês devem estar cansados de ouvir eu falar dele. Quando você lê um ensaio dele, ele consegue pegar elementos sociológicos, históricos, filosóficos e também antropológicos. Ou seja, ele consegue imbricar todos os campos das humanas, né? E isso é uma coisa que se perde muitas vezes com a especialização. Você pode saber muito daquilo, daquela coisa específica, e também não adianta você saber um pouco de cada e não saber tudo de nada. Mas a especialização tem cada vez mais. E o método, a própria questão do mestrado e do doutorado, ela prioriza a especialização. Ela faz com que o aluno entre naquilo ali, fique só naquele tema, ele vai saber tudo sobre aquele tema. Mas se ele sair daquele campo e ele não for uma pessoa que gosta de investigar outras coisas, tem um hábito de outras leituras ou outras áreas, ele vai ficar pobremente só falando daquilo. Por exemplo, você pega, por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, no Raízes do Brasil, quando ele fala, para exemplificar o caso da questão do público e do privado no Brasil, né, do Estado que mistura o público e o privado, ele traz o mito da Antígona e Creonte, do Sófocles. Ou seja, quando você tem noção de mundo e de cultura, inclusive de literatura, de filosofia, de mitologia, ou de biologia também, você pode trazer metaforicamente exemplos históricos ou mitológicos para exemplificar algo científico. Isso é um recurso muito válido, justamente para você compor um trabalho, que eu acho tristemente a academia brasileira vê isso como um ensaio, vê com preconceito essas coisas, e quer que o aluno apenas reproduza, cite. Ou seja, quanto mais autoral nós formos, mesmo que a sua analogia, mesmo que a sua metáfora seja de algo bem simples, seja de uma coisa corriqueira, seja de uma coisa clichê, enfim, você está explicando algo por outras palavras. A sabedoria popular, ela faz isso. A sabedoria popular, muitas vezes, um dito popular, ele equivale a todo um calhamaço de livro acadêmico sobre um tema. Só aquele dito popular já disse tudo, entendeu? Se a gente conseguir não ter esse preconceito linguístico e de vivência e de realidades, talvez a gente vai conseguir dialogar mais com o popular, com as periferias, e trazer mais e dar voz a essas pessoas. E se a academia, na visão da ciência militante ou da sociologia militante, ela tem intenção de não ser burguesa, de não ser da elite, de não ser de uma linguagem eleita e priorizar o popular, por que então que o professor, quando chega lá e ele se depara com um aluno que vem dessa realidade, ele não favorece também que o aluno contribua para o saber com a sua vivência e a sua realidade? Que seja com gírias, que seja falando humano, que seja falando o que for. É aquela realidade. E ele não deixa de ser um pesquisador, um filósofo ou um cientista por falar assim. Eu falo da forma que eu estou falando diante de uma câmera agora, ou na frente de uma sala de aula. Mas quando eu estou entre meus amigos, eu falo palavrão, eu falo humano, a gente fala um monte de besteira.
Entendeu? Há linguagens apropriadas para cada ambiente, mas também não se deve reproduzir o preconceito linguístico e de realidades que compõem tudo isso daí, né? Bom, e na parte do político por vocação, ou da política como vocação, ele vai falar principalmente que é um grande erro, né? Ele já começa falando o texto que vai ser uma decepção para aqueles que depositam nesse texto apenas a política legalista, a política que analisa as relações de Estado. Ele vai falar que a política ela está numa associação, ela está numa agremiação de estudantes, ela está numa relação entre marido e mulher. A política ela está em todos os campos e sempre tem uma relação de poder, enfim, que é uma coisa que permeia sempre a história humana, né? Todos os lugares, todas as instituições que têm pessoas, existe a política e o jogo do poder. Ele vai falar também que essa noção moderna de Estado, do Estado clientelista ou parceiro, né? O Estado como um instrumento de parceria entre cidadão e Estado, é uma noção totalmente contemporânea, né? Porque a noção do Estado ela sempre foi o espólio. E o Estado, a conquista, o espólio, enfim, né, sempre foi um instrumento de... Não é só essa noção de arrecadar impostos e por meio dos impostos você fazer ações, políticas públicas ou afirmativas, enfim. O Estado ele tem uma noção muito mais ampla que se perdeu, mas não se perdeu assim totalmente. Ele ainda existe, só que mascarado por essa questão da democracia contemporânea que nós entendemos. Mas o que opera no mundo ainda é o mundo hobbesiano, ainda é o mundo da competição entre os Estados. Embora a ONU seja por meio da cooperação, daquela questão kantiana, ou os blocos econômicos como a União Europeia e tudo mais, claro que ele não fala disso, eu que estou falando isso, nem existia a União Europeia naquela época. Mas embora esses grupos eles surjam como na questão da cooperação, a gente sabe que na prática é a guerra de todos contra todos, é a competição que vale, que foi substituída a guerra pelo comércio hoje em dia, né? Ele vai falar justamente das lideranças que existem, né, que compõem o Estado. Comecei falando nesse vídeo falando do Estado como detentor do uso legítimo da violência, ele monopoliza o uso legítimo da violência. E essa questão de legitimidade está muito presente, assim como a questão de racionalidade e de burocratização no Weber, né? Ele vai falar da liderança carismática, que seria aquele líder que basicamente as pessoas se voluntarizam para seguir ele pelo carisma, pelo dom que ele tem, às vezes de uma oratória, ou às vezes de representar simbolicamente alguma coisa que aquele povo súdito agrega como valor. Ele fala dos condottieri, os condottieri ele vai falar muito. Um outro tipo de liderança seria a autocrática, que já seria uma liderança que surge por meio da imposição. Líderes autocráticos não necessariamente são os carismáticos ou populares. Eles podem ser populistas, mas em compensação eles não são populares. E também tem o racional legal. Qual que é o racional legal? Da mesma forma que o Estado, existe o Estado racional legal, que é o Estado, que é o tipo de liderança ou de chefia, que ele é eleito por meio de um processo e ele vai ocupar aquela posição por meios legais e não por outros fatores, ou seja, por meio de uma votação. Claro que na votação que o vai eleger, o mecanismo legal que o elege, ele vai ser composto, o voto, pelo seu carisma também, né? Mas ele não vai estar naquela posição necessariamente por causa do carisma, né? Ele seria o líder burocrata, basicamente, aquele líder que tem a posição e exerce uma função, não necessariamente com pessoas se voluntariando pelo que ele representa, seria mais ou menos assim, né? E ele vai falar também da história dos partidos, né? Eu lembro de ter estudado dos Whigs e os Tories, que seriam os Whigs, os liberais, e os Tories conservadores, que depois, de certa forma, os Whigs vão se tornar os Tories, e quando surge o Partido Trabalhista na Inglaterra, na transição do século XIX para o século XX, os Fabianos e tudo mais. Daí liberais e conservadores vão se aproximar mais e a oposição vai ser os trabalhistas, né? Não vai ter mais oposição entre liberal
e conservador. Isso me lembra muito dos Saquaremas e Luzias do Brasil, né? Que tinha aquele dito que falava: não existe nada mais de Saquarema do que um Luzia no poder. Ou seja, não existe mais nada de conservador do que um liberal no poder. Enfim, e ele fala da questão dos whips e dos boss. Whip em inglês é chicote. Tem aquela questão de chicote, daquela questão de execução, que seriam aquele baixo clero, vamos dizer assim, né? Que operaria, por exemplo, as camadas baixas, que seriam os funcionários públicos de infantaria, à frente, aqueles executores, não aqueles que ocupam os grandes cargos, né? Seria o funcionário público de rua, mais ou menos, vamos dizer assim. E também tem os boss. Os boss, a própria palavra em inglês já diz, que são os chefes, os que estão nas posições mais altas e tudo mais. Aí ele vai falar do parlamento, ele vai fazer toda essa análise, né? Esse texto do Weber é um clássico, né? Uma das coisas clássicas que ele fala também é a diferença do viver da política para o viver para a política. O viver da política é aquele que se contenta em viver pelos ganhos e rendimentos que a política lhe dá. E o viver para a política é viver para outrem. Viver para, não altruísmo barato, mas viver para outrem, que era até um lema do Conte esse, né? Viver para o coletivo, viver para a própria ação política, mesmo, propriamente dita e dizendo. A política, com o tempo, ela se tornou tecnocrata e hoje nós temos mais o viver da política, embora o período atual, no mundo inteiro, não só no Brasil, a gente tem visto o fenômeno da metapolítica. A metapolítica é aquela política que se faz a todo momento, no dia a dia, o tempo inteiro, não só em períodos eleitorais. Né? É como se a disputa entre os candidatos ela se desse a todo momento e não só no período de eleições. E isso vem acontecendo com sujeitos que se voluntarizam nas redes sociais para fazer totalmente esse trabalho e tudo mais. Eu me lembro da questão da época da Lava Jato, do Sérgio Moro, né? Que eles falavam que se estava perdendo a questão do político por vocação pelo tecnocrata, né? Que o juiz representava a questão mais... não reacionária no sentido de conservador, não é isso, mas no sentido de anular o político por vocação. E esse político por vocação, ele pode ser um grande astuto ou ter uma lábia muito boa e pode ser um tremendo déspota ou corrupto. Não quer dizer pelo sujeito ser autoritário e déspota que ele não seja carismático. O Hitler é o maior exemplo de liderança carismática, né? Diferente de um sujeito que chega numa posição por meios meramente burocráticos e depois que ele desocupa o poder ninguém nem lembra mais dele. Ele foi uma figura popular que existe até hoje, para o bem ou para o mal. Não estou falando, defendendo, apenas estou constatando que a questão de você ser carismático, uma liderança carismática, não necessariamente ela sempre é positiva. A palavra carisma, que a gente designa as pessoas por elas terem carisma, serem bondosas, nesse sentido ela é empregada de uma forma diferente. Mas assim, só para concluir, falamos da ciência e da política, mas para concluir, uma coisa que o Weber vai falar é que para você exercer a política, ou ser o político de vocação, antes de tudo é necessário ter a virtude, que está ligada à virtude dos romanos antiga, né? Enfim, até onde essa virtude pode ser medida ou mensurada, né? Às vezes você tem líderes com todos os apetrechos que não necessariamente possuem essa virtude. E às vezes você tem pessoas com uma virtude tremenda que não tem toda a oportunidade ou todo o conhecimento necessário para ocupar determinado cargo e por meio de sua virtude fazer alguma diferença na sociedade ou alguma coisa assim. E para terminar, isso me vem lembrar uma frase do Napoleão Bonaparte, né? Não adianta você estar preparado e não ter a oportunidade. Da mesma forma que não adianta você ter a oportunidade e não estar preparado.